Se você tem TDAH ou tem dificuldades de organização da sua rotina ou de planejamento aí do que você precisa fazer, eu vou te dar 3 orientações que com certeza vão te ajudar a estruturar melhor essa rotina e, consequentemente, reduzir a frustração que vem com a procrastinação, não é? Então, a primeira orientação que eu dou para você é que você divida essa grande atividade ou essa atividade, esse trabalho que você precisa fazer em pequenos blocos de atividades. Por exemplo, se você tem um trabalho para entregar na escola ou na faculdade ou no trabalho mesmo, né, o trabalho formal, divida em pequenos blocos. Se você tem um trabalho de pesquisa para fazer, por exemplo, você provavelmente vai precisar de um tempo para pesquisar, um tempo para a leitura e um tempo para escrever sobre esse assunto, né? Então, a redução em pequenos blocos pode ajudar a te organizar e também melhorar essa gestão do tempo que você vai levar para fazer cada atividade, né? E quando você envia essa informação para o cérebro, também você tende a dar uma relaxada porque você vai ver que não é tão difícil assim, não é tão grande assim, não precisa ser tão grande assim essa atividade, né? Então a primeira dica é essa, divida em pequenos blocos de atividades essa grande atividade que você tem para fazer, né? Um outro exemplo é se você precisa limpar a casa, né? Vamos supor, você tem que limpar a casa e tem vários cômodos, né? Móveis e, enfim, coisas que você precisa organizar. Então, em vez de você colocar como meta limpar a casa, divida em blocos. Então, ó, pela manhã eu vou lavar a louça e lavar roupa, né? À tarde eu vou lavar o banheiro e lavar a sacada, né? Eu vou dobrar roupa, vou organizar o quarto, né? E dentro desses tópicos também tem subtópicos, né? Se eu vou organizar o quarto, eu vou começar por onde? Vou organizar, vou dobrar os lençóis, vou organizar as gavetas. Então, pequenos blocos para que você entenda que entre um bloco e outro você pode fazer algumas pausas. Mas nessa primeira orientação, eu já sugiro que você utilize um bloco de notas, pelo menos, para você organizar não só mentalmente, mas para que você coloque, desloque o que está na sua mente para o papel, né? Ou um bloco de notas do celular, mas que você visualize o que você precisa fazer, o que você precisa entregar. Então, você já vai começar se organizando, colocando o que você precisa ali fazer, né, por item e basicamente uma lista de tarefas ali relacionadas à mesma atividade, tá? A segunda orientação é que quando você vai para a prática, você provavelmente vai se beneficiar se você utilizar um relógio, um despertador, um alarme, um temporizador. É algo que você consiga ali se concentrar num modo foco total naquela atividade em específico. Então, se você precisa fazer uma pesquisa, e você coloca ali no temporizador 30 minutos, então durante os 30 minutos você vai se comprometer a realizar essa atividade. Então, durante 30 minutos você vai internalizar o seguinte: estou começando agora a pesquisa dos artigos que eu preciso fazer a leitura depois. Então, você vai colocar ali, né, um alarme para despertar daqui 30 minutos, ou um temporizador ali que vai dar um sinal quando ele finalizar. E aí, quando finalizar, se você tiver finalizado realmente essa atividade, você para, né? Ou se você não tiver finalizado, você pode dar uma pausa e voltar depois de 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Você define aí o tempo para você voltar, mas é importante que você retome essa atividade depois para que ela seja finalizada realmente, né? Então, essa é a segunda orientação. E a terceira orientação é que você utilize agora com uma gestão de rotina mesmo, né, e de tempo, um planner ou uma agenda, pode ser uma agenda física, uma agenda digital, algo que você possa colocar ali ah, as prioridades que você precisa organizar e fazer naquela semana, né, ou naquele mês. É importante que tenha tanto a versão semanal quanto a versão mensal, para que você entenda quais são as prioridades daquela semana, por exemplo, ou daquele mês. Então, tem até um vídeo aqui no canal que eu já apresentei um, um calendário interativo, né, um planner interativo, que eu desenvolvi com 2 amigas do mestrado.
e ali eu dou algumas dicas para você organizar em ordem de prioridades as atividades que você tem para fazer. Então você pode criar, por exemplo, 3 categorias. Uma categoria que é urgente, ou seja, precisa ser realizada hoje ou durante os próximos dias. Uma categoria que é importante, mas pode esperar um pouco, e a categoria que não é urgente, ou seja, pode esperar por alguns dias depois que você finalizar as atividades urgentes das categorias 1 e 2. Então, organizar por categorias dentro de uma agenda, dentro de um planner interativo, com certeza vai fazer total diferença na hora de você colocar em prática as atividades que você precisa entregar. Tá? Então, são essas as 3 orientações iniciais para você organizar a tua rotina e desenvolver com mais efetividade aí o que você precisa fazer durante a tua semana. Tá? Então, recapitulando, a primeira dica é dividir essa atividade em pequenos blocos. A segunda dica é, nesses pequenos blocos de atividades, você utilizar um temporizador, um alarme, um despertador, e ficar no modo foco total durante 30 minutos, 1 hora. Você define o tempo que você vai despender para aquela atividade, mas é importante que você internalize que você vai fazer aquela atividade por aquele período determinado de tempo e depois você vai dar uma pausa, relaxar, descansar, beber um café, uma água e retomar aquela atividade depois também no modo foco total, tá? E por último, é algo mais de organização geral, é você utilizar de uma agenda física ou digital e categorizar as atividades por ordem de prioridade. E eu sugiro 3 categorias. Você pode organizar do modo como for melhor para você. Então, eu sugiro uma categoria de urgência, uma categoria de importância, que é importante, mas pode esperar um pouco, e uma categoria de algo que não é tão urgente assim e pode esperar depois que você finalizar as categorias, as 2 primeiras, tá? Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você vai testar essas orientações, me conta se você teve êxito, né, com essa prática ou se teve alguma dificuldade ainda. E a gente vai conversando por aqui. Ou se você ainda assim precisa de algo mais personalizado, você pode entrar em contato comigo, verificar aqui no site, né, os serviços que eu ofereço de consultoria, mentoria, psicoterapia, avaliação psicológica e alguns produtos que eu tenho aqui também publicados para aquisição, né, seja na forma gratuita ou também alguns produtos que eu tenho e que são pagos, mas que têm um valor bem acessível, tá bom? Agradeço e até o próximo vídeo.